uma mesa importante e eu vou chamar a Mônica Aquino, professora do SEAT, que vai receber as convidadas, porque agora nós vamos homenagear Anísio Teixeira e Paulo Freire. Beleza. Meus parabéns e até muito breve. Estou às ordens. Obrigada, querida. Obrigada. Obrigada. Mônica, você está aí, né? Oi, estou aqui, ninfa. Que mesa, hein? Que fala maravilhosa da Nélida, que presente a Flix está dando para a gente. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, Mônica. Agora é com você e as nossas convidadas. Nossa, gente, que responsabilidade que você me deu, hein? A Maurilane já está aí. Deixa eu só confirmar se a Libânia já chegou. Já está. Estão aí. Tá? Sim, já sim. posso apresentar. Pessoal, boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos. Depois dessa fala potente da Nélida Pinhon, damos prosseguimento aqui à nossa feira literária, organizada pelo Centro Educacional Anísio Teixeira. Sejam muito bem-vindos a essa mesa, intitulada 100 anos de Paulo Freire e 50 anos sem Anísio Teixeira, dois dos maiores nomes da educação brasileira no nosso país. Ainda hoje, Paulo Freire, patrono da educação brasileira, é um dos nomes mais respeitáveis para embasamento teórico de pesquisas relacionadas à alfabetização. Atualmente tão hostilizado, difamado pela extrema-direita do nosso país, suas obras falam por si, se tornaram um legado importante para o desenvolvimento da visão educacional moderna. Para ele, abre aspas, o homem lê o mundo antes de ler a palavra, fecha aspas. E sua obra principal, Pedagogia do Oprimido, é uma das mais citadas e estudadas no mundo todo. Já o patrono da nossa escola, nosso querido Anísio Teixeira, deu importante contribuição ao campo da educação no Brasil, seja como pensador crítico, como professor ou como homem público a serviço da educação. Ele dedicou sua vida à luta pela reconstrução da educação nacional, tendo como referência sempre a democracia e a ciência. Considerado o principal idealizador das grandes mudanças que marcaram a educação brasileira no século XX, Anísio Teixeira foi pioneiro na implantação de escolas públicas de todos os níveis que refletiam seu objetivo de oferecer educação gratuita para todos. Feita essa brevíssima apresentação, para falar do projeto de educação de Paulo Freire e de Anísio Teixeira, o SEAT convidou duas professoras com uma trajetória notável e relevante na área da educação no Brasil, que são as professoras Libânia Xavier e Maurilane Bicas. Elas escolheram a ordem das suas falas, então, a primeira a falar vai ser a professora Libânia, eu vou apresentá-la um pouquinho, é ex-professora do SEAT, foi nossa colega no SEAT, professora de História, é professora titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio, atua no programa de pós-graduação em Educação, mestre e doutora em Educação Brasileira pela PUC-Rio, pós-doutora pela Universidade de Lisboa, sócia fundadora e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Educação, autora, coautora e organizadora de vários livros, textos, coletâneas, que reúnem estudos de interesse nas áreas de educação histórica, história e política educacional. Depois eu apresento, passar a palavra para a professora Libânia, e depois eu apresento a professora Maurilane, tá? 20 minutos, fala para cada uma, eu vou avisar com 10, com 5, infelizmente, eu por mim ficaria a tarde toda aqui escutando elas falarem de Paulo Freire e Anísio Teixeira, essas duas grandes personalidades, mas infelizmente a gente tem uma programação a seguir, então eu vou marcar o tempo de vocês, tá? Com a palavra, então, professora Libânia. Então, boa tarde a todos. Começar agradecendo o convite, é sempre uma oportunidade muito boa a gente encontrar espaço, né, em tempos de pandemia para debater ideias, né, para
difundir, trocar o que a gente vem estudando. E queria dizer que consegui pegar o finalzinho da fala da Nélida Pion, maravilhoso. Queria pedir para a Ninfa também que me mandasse os links para eu ver a atividade da professora Márcia Feijó, a sala inteira, enfim. Mando sim. E essas apresentações, Libânia, boa tarde, querida, bem-vinda, você e Maurilane também. Elas estão salvas no perfil do SEAT. Nós estamos gravando e depois Facebook, vocês né? podem assistir também. Ótimo, vou querer, é muito bom. E eu não vou demorar muito, enfim, feitos os agradecimentos e expresso a alegria de estar aqui, começar pensando por que comemorar Paulo Freire e Anísio Teixeira nesse momento, né? Eu acho que é um momento muito especial, porque é tão bom a gente poder falar dessas duas figuras no momento que a gente está vivendo, um momento de desprezo pelo conhecimento científico, um momento de negacionismo, né? Até a vacina está sendo negada, né? A vacinação, enfim. Um momento de desvalorização e de ataque à escola pública, ou à escola como instituição escolar. Um momento de muito recrudescimento do individualismo, né? Desse empreendedorismo sem nenhuma ética, né? Sem criminoso e destrutivo. E essas duas figuras vêm trazer para a gente luzes para a gente atravessar esse período, né? Principalmente o Anísio Teixeira, de quem eu vou falar mais, ele era... Eu vou pedir para botar o Leon botar os slides que eu trouxe uma frase que é muito forte do Anísio Teixeira. Pode passar o segundo slide e ir para o terceiro. Esse segundo eu já falei. O Anísio Teixeira nasce em 1900, né? Pouco tempo, né? Um pouquinho mais de uma década depois do fim da escravidão e da proclamação da República, e ele vem com uma força muito grande, com uma crença na construção do país, no projeto de construção de um país republicano e democrático, e que ele joga muito em cima, né, da educação. A frase mais conhecida dele, que está na internet, que está em todo lugar, é essa, né? Só existirá democracia no Brasil no dia que se montar no país a máquina que prepara as democracias, e para ele é a escola pública, mas é a instituição escolar de maneira geral, né? Ele tem uma crença na educação e na experiência pedagógica que ele vai orientar toda a vida dele. Eu trouxe alguns dados. Pode passar o outro slide, por favor, para a gente se situar, para ver a importância dele, as frentes que ele abriu. Olha só, com 24 anos ele já assume esse cargo de inspetor-geral, uma espécie de secretário de Educação na Bahia. Né? Claro que a família dele tinha muita influência política, o pai, enfim. Mas ele começa a realizar um trabalho, ele vai se aperfeiçoar em Colômbia, né? No Teachers College, volta, vai ser diretor, também secretário de Educação Pública do Distrito Federal, que à época era o Rio de Janeiro, na década de 30, né? De 31 a 35. Com o Estado Novo, e eu botei isso em negrita porque é o que eu quero destacar nessa fala, não dá para falar tudo, porque ele atuou desde a educação infantil até a pós-graduação e a pesquisa, sobretudo, né? Atuou no MEC. Aí a gente vê lá, ele volta para a Bahia, depois ele cria o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, nos anos 50, na Bahia, que é a Escola Parque, que hoje é reconhecida como patrimônio pela Unesco, e que, todo mundo sabe, forneceu um modelo para estruturação dos centros integrados de educação pública, de uma experiência de educação integral que a gente teve, ainda que se possa ter críticas, mas foi um momento de valorização e muito importante na educação pública da nossa cidade e no Estado, né? Foi secretário da CAPES e do INEP, que o INEP ligado ao MEC ainda existe hoje, funda dentro do INEP o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, isso tudo nos anos 50,
vai ser reitor da UNB, junto com o Darcy Ribeiro, né? E no final da vida, ele já depois quando é implantada a ditadura militar, ele fica no Conselho Federal de Educação e como consultor da Fundação Getúlio Vargas, e falece em 71, também todo mundo sabe, a Comissão da Verdade veio investigar as circunstâncias da morte dele. Ele tinha ido visitar o Aurélio Buarque de Holanda para conversar sobre a indicação dele para a Academia Brasileira de Letras, e quando ele sai dali, ninguém mais, enfim, se despede e não volta para casa. 2 dias depois, a família, procurando desesperada, encontra o corpo no posto do elevador, e há muitas dúvidas sobre as circunstâncias da morte, né, do Anísio Teixeira. Há quem defenda que ele foi levado para a aeronáutica, sofreu tortura e depois forjaram. Enfim, não existe, a Comissão da Verdade não apresentou um relatório conclusivo, mas acho que é importante a gente também trazer essa circunstância para pensar como que esses educadores lutaram, né? Como que defender ideias arrojadas, né? Ideias que servem para uma educação plural, coletiva, enfim, para um projeto de sociedade democrática, e isso gera tensões, né? Bom, voltando para a ação dele na diretoria, ou seja, na Secretaria de Educação nos anos 30, dessa ação que, enfim, tem várias medidas que ele tomou, eu quero destacar 2. Eu não posso passar o slide, por favor, Leon, passa o outro slide, que eu trouxe a foto de uma escola. Ele cria 5 escolas experimentais, quer dizer, ele tinha uma rede que tinha um tamaninho que não era de 5 escolas, sei lá, talvez de 20, mas ele resolve criar 5 escolas experimentais. E que foram essas escolas? Aqui eu trouxe essa foto do belíssimo prédio da Escola Argentina, que fica em Vila Isabel, ali atrás daquele hospital. Como é que é o nome daquele hospital? Pedro Ernesto, né? Isso. E a gente não vê muito, né? Porque a cidade foi crescendo e cercou a escola. Mas a arquitetura sugere os transatlânticos. Você vê que tem isso eu ouvi um arquiteto falar e estou repetindo. Tem uma janelinha redonda que lembra a escotilha. Então, assim, mostra essa perspectiva de construir uma escola desde o prédio que fosse adequada para o ensino. E essa escola também tem corredores e escadas amplos, de forma que ela pudesse funcionar como uma escola experimental. O que foi esse projeto? Falando rapidamente. Cada escola escolhia o seu projeto, mas não é um projeto de fachada só para burocraticamente dizer que tem. E dentro desse projeto, ela ia implementar, e a Secretaria de Educação ia acompanhar, ia subsidiar e tal. Nessa escola tem o estudo da Miriam Chaves, uma tese, que mostra que não tinha sala de aula, mas tinha salas ambientes. A sala de geografia, a sala de ciências humanas, sei lá, tinha o clube literário, tinha o escritório de matemática, enfim, e os alunos circulavam. Então, assim, isso levava a uma outra organização dos tempos, né? Do tempo de funcionamento da escola. Isso provocava, ao mesmo tempo, uma economia de espaço que permitia um aumento de vagas. Essa é uma das primeiras escolas, talvez a primeira, não gosto nunca de falar que é a primeira, enfim, mas que vai ter um mobiliário pequeno, mesinha pequena, cadeirinha, né? Para a educação infantil, com painéis, enfim. É uma escola toda montada para esse projeto, né? E esse projeto vai ser acompanhado, e o que eu acho que é importante destacar nesse projeto de escolas experimentais é o fato dele conceber que a escola ela deve ser funcionada, ele chamava a escola é um laboratório. Ela também é um centro de pesquisa e de estudos. Ela não é só um lugar, na visão da Anísio Teixeira, para se difundir conhecimento. É um lugar onde se difunde o conhecimento científico, mas onde também se produz um conhecimento, que é o conhecimento escolar, que está sendo permanentemente revisto, e isso
é importante tanto para os professores quanto para os alunos e para a experiência que está se dando ali dentro. Quando a gente volta àquela questão, bom, a escola é a máquina de democracia, o conceito de experiência está muito forte, né? Em projetos que acreditavam que, pela experiência pedagógica sendo democrática, seria possível, ele vai escrever isso em vários textos, construir uma sociedade de fato democrática, porque essa criança iria replicar essa experiência, esse modo de funcionamento, né? No Colégio Amaro Cavalcante, por exemplo, se criou o self-government, né? Participação dos alunos na gestão da escola, mas teve... Enfim, então a gente tem um manancial de experiências pedagógicas interessantíssimas que está aí para ser explorado e para mostrar para a gente que a gente não precisa seguir um padrão único, né? Sobretudo quando a gente pensa no ensino público, né? Voltando para... Pode passar, Leon, por favor, o próximo slide? Que é a outra experiência extremamente importante que está expressa aí nesse prédio, que é o prédio do Instituto de Educação, ali na Rua Marise Barros. Esse prédio de estilo eclético, neocolonial, enfim, bem monumental perto da outra arquitetura, que é a arquitetura moderna, né? O Instituto vai ser instalado por ele, né? O Fernando Azevedo, que era o secretário anterior, promoveu a construção e ele é que vai instalar. E o que eu acho que é Vânia, 10 minutos, tá? Tá, 10 minutos vai dar. É que ele cria dentro do Instituto a universidade funcionando, né? A Universidade do Distrito Federal, que vai formar professores e cientistas, colocando a formação pedagógica como um aspecto central da formação de todas as áreas. Não vai dar para explorar muito isso, mas eu acho que é muito relevante para a gente pensar nessa clivagem que às vezes a gente vê dentro da universidade entre teoria e prática, entre áreas específicas e área pedagógica. Então, eu vou explicar melhor no próximo slide, porque ali eu vou sintetizar um pouquinho o que o Anísio Teixeira está formulando com essas duas experiências, né? Ele está formulando, está mostrando para a gente a possibilidade de articular a escola e construção democrática. Primeiro, porque a escola vai ser centro de estudo, experimentação e demonstração, ou seja, ele pensa uma escola dinâmica, que está sempre em intercâmbio, que está sempre se recriando. Isso que eu já falei também, de articular a experiência pedagógica com as práticas democráticas e a articulação com o meio, né, com a difusão cultural. E, por fim, ele concebe a escola como um lugar de reflexão sobre o próprio trabalho. Eu acho que isso é a coisa que a gente tem mais dificuldade hoje, né? A formação, ele pensa a formação docente como um processo permanente, localizado e ininterrupto. Como qualquer outra profissão, né? É necessário que o professor esteja sempre se formando, né? Se atualizando, se informando, mas no seu local de trabalho, né? Como muito raramente acontece. Pode passar o outro, por favor, vamos correr aqui. Eu achei interessante trazer o legado do Anísio Teixeira no SEAT, porque, pensando, né, por que as escolas, eu tenho pensado muito nisso e feito essa reflexão com os meus alunos no projeto de extensão, que depois eu vou convidá-los a visitar. O Anísio pensava o ensino de modo ativo, né? Como algumas pessoas falam do método ativo, e pensava o protagonismo dos alunos e a produção coletiva do conhecimento. Eu, como professora do SEAT, eu falo muito, eu levei um repertório de experiências pedagógicas que me ajudou muito na formação de professores, tanto na licenciatura quanto nos cursos de pedagogia. E uma coisa que eu aprendi, que eu digo que eu aprendi mesmo, eu entendi melhor o ofício docente, né? Enfim, os segredos da profissão, quando eu vi o trabalho que as professoras da educação infantil do SEAT realizavam com a turma da minha filha. Minha filha fez a formação infantil lá. Por exemplo, essa ideia de trabalho de produção coletiva, eu me lembro que eu fiquei encantada com uma produção final, né, de alunos do maternal
O projeto era contar a história e cada aluno desenhava uma história das princesas. E cada um com seu desenho, no final, juntou e fez um livro. Então, assim, é uma coisa que parece muito simples, né? Mas ao mesmo tempo que não é muito trabalhada, né? Essa perspectiva de construção coletiva do trabalho. Outra experiência significativa que o Anísio vai trazer a vida toda, né? A preocupação dele com a formação do professor é quase obsessiva, o papel do professor na condução de experiências significativas dentro da escola. E aí eu lembro de um projeto também, do qual eu participei, era 500 anos, 2000, do Descobrimento do Brasil, e eu me lembro da professora de artes, a Sandra, falando: vamos fazer uma coisa grande, que a gente ponha um dragão entrando, enfim. Eu não vou entrar em detalhes, mas o que é bacana? A escola comprou a ideia, todas as séries participaram de um projeto que fechou a escola durante 2, 3 dias para apresentar aspectos da história do Brasil. Então, o que eu acho mais bonito não é nem o que eu fiz, mas assim, os professores da 5ª série organizaram linhas do tempo das famílias dos alunos. Então, tinha uma sala, a sala da lareira, tinha as mães tomando conta, vários objetos, linhas do tempo formadas, e os alunos se apropriando da história das famílias deles. Então, assim, são experiências significativas porque articulam também, né, o interesse do aluno na vida de cada um com uma construção coletiva e um conhecimento mais sistematizado e mais amplo. E, por fim, essa perspectiva da formação cidadã, né? Do aluno se formar conhecendo seus direitos individuais e comprometido com o bem-estar da coletividade. Isso vai o tempo todo estar orientando também as experiências, a gestão dele em diversos lugares onde ele esteve. Pode passar, pula o 9 e vai para o 10, por favor. Acho que o 9 já... 16 minutos. Que é o 9. Ah, tá. Não, isso eu tirei da proposta pedagógica do SEAT, um pouco mostrando como é que eu não estou fazendo uma propaganda sem... Enfim, por fazer propaganda, é porque eu acho que a gente tem que valorizar o que a gente tem de bom, né? O que a gente faz de bom nessa instituição que é a escola. E essa apropriação do legado aparece na apresentação da proposta quando se fala do diálogo, que é uma condição muito mais defendida pelo Paulo Freire, a Maurilane vai trabalhar melhor isso, né? Mas também da produção de conhecimentos de forma crítica e baseada em valores, que é algo que a gente vem perdendo, né? Pode ir para o 10 e eu fecho no 11. Eu trouxe aqui sugestões de leitura, não sabia qual era o público, pode ser que todo mundo já conheça. A gente tem a biblioteca virtual Anísio Teixeira, que a família organizou, a filha dele, a Babi, sobretudo, ou pelo menos supervisionou essa organização, onde tem vários textos, né, da produção intelectual dele, vários artigos sobre. Ainda é um site que está funcionando e é muito bom para quem quiser conhecer melhor. Eu trouxe, como eu citei lá, o link lá do SEAT, e esse link, A Sua Escola Tem História, é um link de um projeto de extensão que eu estou coordenando e que eu queria convidar todos para visitar, em que a gente tem, junto com os alunos da graduação do curso de Pedagogia de História e outros da UFRJ, a gente está recuperando as histórias das escolas do Rio de Janeiro e divulgando esse conteúdo de diversas formas, né? Aí os alunos estão ajudando muito com a capacidade maior que eles têm de usar as redes, e o objetivo é a gente realmente mostrar o valor da escola, da instituição escolar, né? Ainda que tenha movimento escola sem partido, ainda que tenha movimento, né, dos pais que querem fazer a educação doméstica, a gente considera que é muito importante a gente defender e mostrar o valor da história. Então, está aí o site, e eu trouxe só mais 2 sugestões de leitura, né? Que o Educação como Prática da Liberdade, do Paulo Freire, é uma poesia, e o Educação Não é Privilégio, do Anísio Teixeira,
Enfim, é um livro que não é uma leitura muito tranquila, porque a maioria dos textos dele são são relatórios, enfim, mas eu acho que ele é bem pontual para a gente conhecer melhor o pensamento da Anísio Teixeira. E vou fechar só para dar deixa para a Maurilane com esse último slidezinho, que entra o Paulo Freire, mais novo que o Anísio Teixeira, né? Falando que educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. Eu acho que é algo a se pensar, né? Algo muito importante a gente recuperar o sentido daquilo que a gente faz, enfim, sobretudo na educação. Espero ter dado conta do tempo. Obrigada. Nossa, muito bom. Obrigada, Libânia, super disciplinada. Agora eu queria chamar a nossa outra convidada, a professora Maurilane. Maurilane Bicas é professora livre docente em História da Educação na Faculdade de Educação da USP, coordena 2 convênios internacionais, o da Universidade Pedagógica de Maputo, em Moçambique, e o da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. Compõe a coordenação do NIEP, é mestre em Educação pela Federal de Minas, doutora em Educação pela USP e foi editora da Revista Brasileira de História da Educação, assessora junto ao Ministério da Educação de São Tomé e Príncipe e também junto ao Ministério do Desenvolvimento Humano de Moçambique. Tem experiência na área de educação, com ênfase em História da Educação, atuando principalmente nos temas de imprensa pedagógica, práticas escolares, cultura escolar e escolarização e educação de jovens e adultos. Tá bom? Maurilane, também vou te avisar com 10 minutos e com 15 minutos, tá bom? Obrigada. Muito obrigada. Boa tarde para todos e todas. Eu estou muito feliz e agradecida, né, por estar nessa festa. Vou falar que é uma festa, né, que é a 13ª Feira de Literatura de Santa Teresa. Eu também peguei o finalzinho, pena que não deu para assistir tudo, agora fiquei feliz porque vai estar disponível e a gente vai poder depois ver todas as atividades da programação. Mas agradecer a feira em nome da Ninfa, né, que fez o convite, quero agradecer bastante, a própria Libânia, que me indicou para estar junto com ela, a gente já está até pensando em continuidades, a Mônica, que já estava aqui, já no esquenta, né, Mônica? Para a gente já pensar esses 2 educadores e como que conversar sobre eles, né? Nos leva sempre a pensar o Brasil, né? E a pensar o Brasil, acima de tudo, pela própria trajetória deles, eu acho que é com muita resistência. É com muita resistência, é com muita luta, né? Ainda mais com tudo que estamos vivendo nesses últimos 2 anos e meio, né? Eu acho que não dá para a gente esquecer disso. Acho que a vida do Anísio, né, que também foi um homem perseguido, né, se autoexilou. A gente vai ver o caso do Paulo Freire, que também foi um cara perseguido. Ele aí, no caso, ele foi exilado, né, pela ditadura, consegue voltar, mas são histórias fortes de quem está lutando, né, por uma educação pública de qualidade. A gente vai verificar que cada um a seu modo e cada um com as suas visões de mundo, com a sua ideologia, estão pensando um bem comum e acreditando que a democracia, que a transformação da sociedade, ela vai se dar pela educação, né? Eu acho que quando a Libânia ela retoma os aspectos da trajetória do Anísio, reafirmando
uma luta do Anísio por uma democracia e por uma educação, aqueles que já estão na escola e fazendo com que os que estão fora também possam estar. A bandeira do Paulo Freire, desde o início, é para aqueles que estavam completamente alijados da escola, né? Que são os adultos analfabetos, e pensar que é um outro Brasil. Nós estamos falando do Nordeste, que é um outro Brasil, né? O Brasil do Anísio é um, o Brasil do Paulo Freire é outro. Aí é só também para fazer um alerta, que eu e a Libânia, nos bastidores, a gente estava conversando, eu acho que serve também como um convite, né? Quando a gente pensa a história da educação brasileira e pega educadores muito importantes, como o Anísio, como o Fernando Azevedo, como o Lourenço Filho, vários outros, eles têm sido bastante estudados pela contribuição deles pela história da educação brasileira. O Paulo Freire, não. O Paulo Freire, do ponto de vista da história da educação brasileira, ele não é um autor estudado, ele é um autor citado. Mas pensar as condições de produção da sua obra, pensar as atividades que ele desenvolveu, inclusive fora do Brasil, né? Eu estou dizendo isso, inclusive, antes de pegar o foco do que eu vou apresentar. Eu me encontro com Paulo Freire quando eu fui trabalhar na África, em São Tomé e Príncipe, na África, porque quando o Paulo Freire ele estava exilado, o seu trabalho junto às ex-colônias portuguesas, né, que ele vai fazer toda a parte de Cabo Verde, vai fazer Moçambique, vai fazer Angola e vai fazer São Tomé. Então, Cartas de Guiné, né, que está publicado, é uma documentação primária importantíssima, né? Ela não é utilizada nem como fonte, ela não é problematizada, né? Enquanto para a gente compreender como que aquilo foi produzido. Eu tive a oportunidade em São Tomé de entrevistar os mesmos alfabetizadores que o Paulo Freire alfabetizou, entrevistou na década de 1980, para a gente ver as práticas, o que modificou, o que não modificou, né? Então, quer dizer, precisamos de fazer mais pesquisas. Por incrível que pareça, nós temos pesquisadores latino-americanos e americanos que têm se debruçado mais sobre a obra do Paulo Freire, e, inclusive, indo aos arquivos mais do que nós brasileiros. Eu estava falando com a Libânia, discutindo o Anísio, e pega Anísio e Paulo Freire e começa a pensar o período que eles estiveram juntos, a gente fica lendo artigos que você vê que são indícios assim que vão sendo construídos, mas que não têm uma base de pesquisa. Então, acho que esses são importantes alertas para nós, para o centenário do Paulo Freire, e dá até inveja da gente ver o tanto que o Anísio, de fato, ele foi estudado, muito mais do que o Paulo Freire. Falando, então, nisso, então, até para a gente situar... Você já viu? Já viu aqui? Meu Deus, eu estou em cima. Que não, Pessoal, alguém foi com o suficiente. microfone aberto. Por favor. Então, gente, eu Pareceu vou... tempo, tá? Vou retomar. Eu vou fazer como a Libânia, primeiro situar o Paulo Freire, né? Vamos situar um pouco essa trajetória, e pensei também em pegar umas duas questões por causa do tempo. E como eu falei com a Mônica, que ela vai ter que me pegar mesmo aí forte,
Vou pedir o Léo para ele apresentar os slides. Eu não vou seguir os slides todos, mas até para me orientar. Obrigada, Léo. Vamos para o terceiro slide, Léo. Acho que aí o segundo é o Paulo Freire. Isso aí, gente, na África fazia uma diferença enorme, um retrato do Paulo Freire, fazia uma diferença enorme um filme do Paulo Freire, porque ele é muito falado, mas os professores, por exemplo, de São Tomé e Príncipe, não conhecem a figura do Paulo Freire. Inclusive, situar no próprio mapa, né? Onde que o Paulo Freire nasceu. Vamos para o próximo. Eu acho que, assim, mesmo tendo muitas coisas que eu não vou me ater lendo, mas é só para situar do ponto de vista da trajetória, já que nós estamos trabalhando Anísio e o Paulo Freire, pensar o centenário, então, só para a gente, então, ver que, assim, o Paulo nasce, né, em Jaboatão, quer dizer, é 18 quilômetros ainda do Recife, é Recife da década de 20. Então, acho que isso a gente também tem que, talvez, desconstruir um pouco, porque, às vezes, quando a gente faz grandes pesquisas e fala de um Brasil, a gente tem que matizar qual é o Brasil que nós estamos falando, né? O Brasil de São Paulo, o Brasil de Minas, o do Rio de Janeiro, não é o Brasil de Pernambuco, da Bahia e tal, nessas décadas, e nem nas posteriores, tá? Então, só para a gente entender que tipo de infância que é essa, acho que o próprio Paulo Freire, ele sempre coloca a sua própria trajetória de como ele foi alfabetizado, né? Então, a importância, né, da mãe dele nesse processo de aprendizagem, né? O fato dele ter perdido o pai cedo, que acabou adiando esses estudos dele, que acaba que ele só vai entrar no ginásio aos 16, né? O próprio ingresso dele na Faculdade de Direito de Recife, né, que vai se dar aos 20, e aí o encontro dele com a esposa, que é a Elza, né? E com quem ele teve os 5 filhos. Esse é um encontro que agora ele tem sido estudado não pela história da educação, mas nós já temos teses que é sobre Elza Freire. Pode passar para frente, por gentileza. Isso porque a Elza era professora primária, ela foi diretora de escola, porque o Paulo Freire, só na década de 40 é que ele vai entrar, né, para essa vida como professor, dando aula lá no Colégio Oswaldo Cruz do Recife. Em 47, aí sim, ele vai ser contratado para o Departamento de Educação e Cultura do SESI, e é onde ele, de fato, vai entrar em contato com a alfabetização de adultos. Então, aqui você já tem toda uma virada, né? Eu acho que tem um outro aspecto de pesquisa que necessita muito a gente estudar mais, é pensar a questão das ligas camponesas, porque a gente tem aí o Francisco Julião, que trabalha com as ligas camponesas, muito atrelado a Cuba, a Revolução aí que faz com que a gente possa pensar mais um pouco. Um outro aspecto ainda da biografia do Paulo Freire é pensar também que a questão da proposta dele, e é na faculdade, né? Quer dizer, no serviço de extensão, pode passar para o outro, que é no serviço de extensão da Universidade do Recife, né?
que ele vai participar ativamente do movimento de cultura popular do Recife. Aqui a gente já vê o germe, tá certo? Da própria metodologia dele, do projeto de formação junto com os estudantes, que a gente tem aí, precisamos também de pesquisar, ele tem toda uma parte de formação dos estudantes, de a realidade social brasileira, tem toda uma preparação, uma parte linguística, então isso é muito pouco falado, né? Então essa experiência é que vai possibilitar os primeiros estudos desse método de alfabetização. Em 58, ele é conhecido no Brasil porque ele vai para um congresso que o Juscelino vai chamar, que é um congresso para alfabetização de criança, mas ele vem. E é aqui que ele explicita que o problema do atraso do Brasil não é porque o povo é atrasado, não é porque o povo é subdesenvolvido, não, é porque temos fome, a questão da educação. Então, aqui é que a coisa pega fogo. E é quando ele também vai ser convidado a ir para frente pelo João Goulart para, enfim, ser o presidente do Programa Nacional de Alfabetização. O que vem pela frente a gente já vai saber, que é o golpe militar. Pode passar para o outro slide. Que é o golpe militar, 16 anos de exílio, né? Super dolorosos, mas que foram muito produtivos para o Paulo Freire, né? Porque ele vai para a Bolívia, o clima... Pode passar para o próximo slide, que vai ficar no último. Ele vai para a Bolívia, não vai se dar bem com o clima, vai para o Chile. Tá. O Chile é uma experiência para o Paulo Freire fundamental. Primeiro que ele vai ser convidado, tá certo, para trabalhar, né, nesse Instituto de Capacitação, Investigação e Reforma Agrária, na linha da alfabetização dos campesinos chilenos, e é aí que vai amadurecer o que ele já tinha desenvolvido no Nordeste brasileiro. É aqui que essa teoria dele vai amadurecer e que vai sair o livro que ele vai ser conhecido no mundo inteiro, que é a Pedagogia do Oprimido. Em 70, só para a gente ter uma ideia, ele sai do Chile e ele é convidado, né? Ele é convidado para ir para Harvard, nos Estados Unidos, e ele é convidado pela Comunidade Mundial de Igrejas. Ao mesmo tempo, são 2 convites. Então, ele aceita, mas ele não abre mão de ir para os Estados Unidos. E aí, hoje, eu tenho um orientando de doutorado que está estudando, e isso é muito importante, que é neste momento que a ditadura militar brasileira começa a fazer a vigilância do Paulo Freire no exílio. Uma vigilância forte. Cada passo que o Paulo Freire dava fora do Brasil, e, claro, ir para os Estados Unidos, o Paulo Freire já estava divulgando a pedagogia do oprimido. Ele sai do Chile com a pedagogia do oprimido já saindo imediatamente em inglês, alemão, francês e espanhol. O Paulo Freire, então, teve uma estratégia de disseminação da pedagogia enorme. O governo brasileiro preocupadíssimo, porque era um exilado que tinha um nome, que foi convidado para trabalhar no Conselho Mundial de Igreja, para, enfim, vai trabalhar na África, vai trabalhar em vários lugares, mas que também era convidado para estar nos principais eventos, tanto dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, Portugal, da própria América Latina, e falava, ele está indo para defamar o país. Então, essa ação tem muita coisa que está sendo, esse meu aluno está pesquisando, mas tem mais gente pesquisando também, para a gente entender, então, esse produtivo que foi e duro que foi essa ida do Paulo Freire. Ele vai voltar definitivamente para o Brasil em 80, aqui é uma outra saga, né? Porque ele não vai ter lugar para trabalhar de início, né? Ele vai ser um professor convidado para a Universidade Católica de São Paulo, depois da Unicamp, né?
17 vai ser... minutos, tá, Maurilane? Oi? Tá. 17. E ele vai ser... Tá, joia. E ele vai ser convidado pela Luísa Erundina para ser o secretário de Educação, né, na Prefeitura de São Paulo. E aqui é um momento muito importante, porque, de fato, ele vai ser um gestor público no Brasil, onde ele vai poder, de fato, desenvolver tudo aquilo que ele não pôde antes. Então, até eu vou sugerir que, no ano 100, com Paulo Freire, que a Faculdade de Educação da USP nós estamos promovendo, a abertura nossa foi com a Luísa Erundina. Nós a convidamos justamente para que ela contasse um pouco essa trajetória, esse cruzamento de histórias dela com o Paulo Freire na Prefeitura de São Paulo. Então, está disponível, está no YouTube, está disponível para quem quiser. É uma história muito linda e ver as práticas que ele desenvolveu, pensando formação de professores, pensando em educação de jovens e adultos, que é o MOVA, né? Pensando a questão salarial, as condições de trabalho dos professores. Então, quando ele entra, ele repensa muitas questões. Do ponto de vista pedagógico, eu acho que o Paulo Freire também vai se rever muito, porque, do ponto de vista da escola, ele, então, eu já vou fechando, tá? O Paulo Freire, como o Anísio Teixeira, o Anísio Teixeira, como a Libânia colocou, ele está com Dewey, Escola Nova, é a questão desse método ativo, onde coloca a relação professor-aluno num outro lugar, onde a criança é que vai fazer ação, ela que vai determinar seus interesses, etc. e tal. O Paulo Freire, ele vai pegar pela questão da cultura, né? O importante aqui, se tem algumas aproximações, mas é a cultura. O próprio homem é sujeito da cultura. Então, isso é um tipo de educação que fica muito, muito claro no caso é uma ação política. Mas só que o Paulo Freire, inclusive na própria metodologia que ele vai criar, esse ato político que ele vai determinar, que ele vai mostrar isso fortemente, tanto é que esta é a implicância, para não dizer que está sendo rechaçado pelo esse projeto da Escola Sem Partido, é de pensar que os professores eles têm conhecimento, esse conhecimento não é neutro, ele tem uma posição que ela é política, e a pessoa não pode, né? Ele tem um comprometimento que está colocado em relação a isso. E o Paulo Freire ele sempre marcou isso fortemente, e a crítica à escola é essa transmissão, né, bancária, depositária, né? Fala, não constrói conhecimento, a questão da cultura do aluno ela não serve para a escola, né? Então, ele vem desconstruir isso tudo. O diferente ele é importante para a escola, né? O diferente não é o deficiente para a escola, ele é importante porque todas as culturas estão colocadas. E acho que, vou fechar, para quem quer, talvez, rever, como o Paulo Freire, quando estava na Secretaria de Educação, ele disse que se ele tivesse conhecido a psicogênese da leitura e da escrita, do Piaget, ele não teria, na metodologia de alfabetização de adultos, trabalhado com as famílias silábicas. A mesma coisa agora, quando ele escreve A Pedagogia do Oprimido, ele já também coloca o que a pedagogia de oprimido ela tem de datada e o que ela também já pode ser ampliada quando a gente pensa, quando ele fala
do oprimido, do homem, mas é homem e mulher e negra, né? É homem, mulher, negra e pobre. Então, 20 minutos. Então, todas essas questões, elas foram sendo revistas pelo Paulo Freire. Pedagogia do oprimido, pedagogia da autonomia, pedagogia da esperança, para a gente fechar. É tudo muito rápido, eu só vou fazer só a minha propaganda. Nós estamos na Faculdade de Educação da USP, fazendo a comemoração Ano 100 com Paulo Freire, o ano inteiro, é só entrar no site da faculdade, www.fe.usp.br. Então, a gente vai ter um seminário internacional no mês de setembro. Vamos ter agora, no mês de junho, 2 cursos, um que é atrelado a um curso da pós-graduação da professora Ana Luísa da Costa e um outro que está no curso meu de licenciatura, além de aulas, rodas de conversa, estamos tendo cine-debate e tal. Entra lá e conferir. Muito obrigada, agradeço muito pela oportunidade e, claro, que nem um décimo do que eu ia falar, eu falei, mas espero ter dado conta da tarefa. Muito obrigada. Está mutado. Desculpa. Eu queria registrar aqui a fala da Ana Dueck no chat, em que ela diz que eu e meus irmãos estudamos na escola argentina, adorava, quando vi a foto fiquei muito contente. A Gisele Santos também comentou da importância dessa mesa. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer pelo chat, elas vão responder em bloco. A gente já está com o tempo bem em cima. E, enfim, se não tiverem perguntas, elas podem encaminhar para encerramento. Tem alguém quer falar? Rubens? Na verdade, eu ia fazer um comentário muito rápido de uma coisa que aconteceu, que pouca gente sabe, do Paulo Freire, e eu vou me atrever até a falar perto das professoras. No final da vida dele, ele ficou muito curioso a respeito, pelo menos é o que chegou para mim, porque eu fiz parte até desse trabalho. Ele ficou muito curioso com a metodologia, na época da Fundação Roberto Marinho, de trabalhar em massa em determinadas populações locais, e aí se criou uma ideia de fazer um projeto do Instituto Paulo Freire com a Fundação Roberto Marinho. E ele não levou a cabo até o final, porque ele veio a falecer. E aí, alguns anos depois, o Moacir Gadotti, que é o presidente do Instituto Paulo Freire, era na época, não sei nem se ele ainda é, ele propôs essa retomada dessa conversa e surgiu um projeto muito interessante que eu fiz parte do Conselho Consultivo, fiquei como um professor também, junto com os professores do Instituto Paulo Freire, e saiu um projeto chamado Tecendo Saber. É um trabalho interessantíssimo que é colocado toda a pedagogia do Paulo Freire num projeto amplo, entendeu? E que resultou a 4 livros do professor para estudo para escola para adultos, né? O TEJA, né? Então, eu só quis fazer esse registro, que foi muito importante para mim, ter feito esse trabalho, ter tido esse contato e ter resultado nesse último projeto que ele acabou não realizando. É isso, só fazer essa comunicação. Maravilha, maravilha. Rubinho, eu usei esse material na EJA. Eu estava entrando na rede de São Gonçalo, na rede municipal de São Gonçalo, e a gente usou esse material ainda com os alunos da EJA, material muito bom. Eu fiz parte da equipe da Fundação Roberto Marinho, fui na sala do Paulo Freire, eu fiquei tão emocionado. Aí, que luxo, hein? Que luxo! A Sônia virou para mim e falou assim, você quer sentar na... Aí eu sentei na mesa dele, que coisa boba, mas fiquei numa emoção, os olhos enchiam, porque eu me senti tão honrado de ter feito parte desse projeto. Enfim, é isso, eu quis só fazer esse comentário. Claro, perfeito.
Que luxo! Que luxo, estou aqui Eu tenho babando. surpresas, Ninfa. Eu sou cheio de surpresas. Tô vendo, sua bagagem é grande, pesa. Libânia, você quer falar alguma coisa? Tem que fazer suas considerações. Quero Depois sim. a Maurilane. Rapidamente, eu não sei se a Ana ainda está aí, que foi aluna da escola argentina, mas comentar com ela que, uma ocasião, eu estava assistindo a apresentação dessa colega que tem uma tese sobre a escola argentina, e depois pediram a palavra 3 ex-alunos da escola argentina, de gerações diferentes. A primeira adorava, a segunda não tinha ideia que aquilo tinha sido experimental, e a terceira não entendia como é que aquilo podia ter algum valor, que a escola estava toda depredada. Isso já tem muito tempo, eu espero que ela tenha sido recuperada. Mas como que essa... Eu acho que, às vezes, assim, para aquela menina que pegou uma escola depredada, né, uma escola pouco cuidada, digamos assim, saber, né, conhecer essa escola é tão importante. E aí eu queria fazer um convite para a Ana e para os irmãos, se quiserem. Nesse site, olha só, eu estou uma defensora da escola mesmo, colocar as memórias. Eu vou te mandar depois o e-mail, vou descobrir seu e-mail, para você fazer. A gente tem uma parte de memórias de escolas. Aí vou pedir para você fazer isso e dizer para todos que estou muito agradecida por terem ouvido a gente, espero que o que a gente trouxe ajude a, enfim, a pensar melhor sobre o que a gente faz, sobre a educação, sobre esse país e etc. Muito obrigada. Muito bom. Maurilane, obrigada, Libânia, obrigada. Maurilane, apareceu uma pergunta aqui da Gisele, perguntando se você poderia escrever ou se escreveste. Olha, fala sim, né, Libânia? Olha, o que eu estava nos bastidores falando é que, assim, eu hoje conheço mais pesquisadores de história da educação, tá, gente? Claro que o Paulo Freire, ele tem inúmeras pesquisas e textos em educação de jovens e adultos, que traz o Freire como uma referência teórica, mas o Paulo Freire, ele, como alguém a ser pesquisado, estudado, essa lacuna que eu estou dizendo. A sua produção, as condições de produção, né, dele, como foi, a própria circulação. Então, eu e a Libânia, nós saímos desse convite, que foi maravilhoso, não foi por acaso, da gente aí, talvez, fazer um artigo, né, Libânia? Eu a gente acho vai ter que dar o crédito para a Ninfa e para a comissão que organizou, que juntou os dois, né? Eu aí causou uma reviravolta. Luísa Aieta, tem muita mãozinha de Luísa Aieta. E eu tenho um artigo, mas está escrito em inglês, coisas já publicadas, fazendo essas problematizações, mas que estão para sair. Então, o meu, com o da Libânia, é capaz de sair antes, mas acho que isso é urgente. Quer dizer, acho que esse ano do centenário, então, acho que tem um legado que a gente precisa de fazer, de pegar, de fato, o Paulo Freire para estudá-lo, não só citá-lo, estudá-lo, né? E fazer uma problematização, porque às vezes fica muito laudatório, né? E a gente precisa de compreender, de fato, as contradições, né? Quais são as questões colocadas aí no seu período. Tem para encerrar a minha participação, que eu quero agradecer muitíssimo. Eu acho que a gente sempre aprende mais, vocês acham que não, mas é a verdade. Às vezes a gente aprende mais nesses encontros do que aquilo que a gente fala. Então, acho que estar aqui essa tarde foi muito gostoso. Mas essa frase do Paulo Freire, eu acho que é algo que junta o Anísio com o Paulo Freire, que é: a escola não transforma a realidade,
mas pode ajudar a formar sujeitos capazes de fazer a transformação da sociedade, do mundo, de si mesmos. Eu acho que essa frase, seria uma frase que aproxima os dois de uma maneira bem coerente. E eu quero agradecer. Muito obrigada. Gente, eu sugiro que vocês abram os microfones para a gente dar uma salva de palmas para essas duas professoras maravilhosas. Esses dois ícones da educação. A gente conheceu um pouco mais, então, em nome da organização da FLIST, do SEAT, agradeço imensamente a disponibilidade, a generosidade de vocês. E convido a todos para continuarem aqui, porque ainda tem... Ninfa vai falar um pouquinho ainda da programação, né, Rubinho? Tem, Mônica. E obrigada por me convidarem, né? Ninfa, sem palavras, conhecer essas duas pessoas maravilhosas. Foi um privilégio. Chamaremos você mais vezes. Obrigada. Opa, Mônica, Maurilane, Libânia. Parabéns. Gostaria de dizer que a gente tem feito um concurso no SEAT. Já fizemos 2 anos consecutivos. E tinha sempre uma culminância na FLIST, né? Com uma revista com os textos selecionados. No primeiro ano, foi um concurso inspirado primeiro ano do concurso, né? Que eu digo, foi 2019, inspirado na obra de Chico Buarque, Maria Bethânia também, caricaturas, eram textos e caricaturas. É um concurso aberto ao público, para 7 anos e para a galera toda. No ano passado, fizemos Caetano Veloso, e esse ano o concurso não teve a culminância aqui, porque será no segundo semestre, na Macult, Mostra de Arte, Ciência e Cultura. E nós vamos justamente homenagear Anísio Teixeira e Paulo Freire. O tema é Educação Popular. São pequenos textos, não dirigidos somente aos profissionais da educação, da pedagogia, da filosofia, etc., mas é bem aberto justamente para as pessoas se familiarizarem da importância da obra dos dois. Né? Maravilha! Então, essa Maravilha. apresentação que vocês trouxeram foi excelente. Ninfa, queria agradecer ao Leon, tá? Leon, muito obrigada, tá? Leon, o auxílio luxuoso do nosso querido Leon, professor de Geografia do SEAT. Leon, a gente vai mandar bombons para ele, já mandar bombons para o Leon. Que realmente... Ninfa, e nós, na Faculdade de Educação, nos colocamos à disposição para essa atividade maravilhosa que vocês vão fazer, viu? Ótimo! Quem sabe vocês participam da fase final da seleção, não da seleção toda, porque pode ser trabalhosa para vocês, mas quem sabe participar da seleção final, dos pré-selecionados, entendeu? Podemos divulgar também na nossa parte. Ótimo. Contamos com vocês, Maurilane, Libânia, Mônica, muito obrigada. Estamos dentro, né, Libânia?